Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pode ser. Parece que já terminou aí as secretárias, né? Glória a Deus. A gente, quando está sem chuva, quando vem a chuva, ela pode vir com vento, pode vir esparramando folha, mas chovendo muda o clima, né? Não tem como os pivô, por exemplo, produzir o fruto para as crianças, para nós comermos, porque não tem capacidade. Eu estava conversando com o Renan e eu estava falando, mas tem muito pivô, mas os pivô não dá conta de produzir o alimento para o povo comer. Tem que ter a chuva. E aí o fazendeiro tem que plantar, tem que colher, porque senão a gente não consegue receber na nossa mesa. Então, isso é obra de Deus, isso é a bênção de Deus, o poder de Deus na nossa casa. Pastor Pelão, eu estava prestando atenção lá na minha casa, eu tenho uma grama lá, mais ou menos uns 10 metros, um 3 lá. Eu molhava todo dia ela seca. Com aquela chuvinha que deu, ficou verdinha. É porque muda o clima também. É porque acho que vem tipo um sal, né, na chuva para poder fazer crescer. Lá na roça, eu estava fazendo um planejamento lá de aguar o pasto lá, né? Daí, mas aquela parte de baixo lá, eu ia fazer o espessor, regar lá por queda livre, né? E aí eu chamei o engenheiro agrônomo lá, ele veio, fez a análise, ele falou, olha, é possível sim, mas o ano inteiro ela não vai ficar verde. Vai chegar um ponto que ela não vai crescer, a mesma coisa, jogando água, muita água mesmo. E aí ele falou, aí você vai ter que fazer um trato das vacas para tirar o leite, né? Eu achei assim, interessante, a chuva vem e ela consegue não somente reverdecer, mas consegue crescer também, porque muda o clima. Olha que clima gostoso que está esse aí. Isso aí é bênção de Deus. Amém. Irmãos, aqui na terça-feira foi falado a respeito das promessas de Deus. O irmão Elcio ele falou a respeito disso. E é interessante, irmãos, que as promessas de Deus, elas não foram feitas somente para o povo de Israel, ela foi feita também para nós, né? Então vamos parar um pouquinho assim, vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma pequena oração, uma rápida oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, e queremos agradecer, Pai, primeiramente por esse clima maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Senhor, há mais de 100 dias que nós estávamos em chuvas aqui em Goiânia, e o Senhor nos concedeu essa bênção. Senhor, graças a Deus, muito obrigado. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa continuar sendo assim como o Senhor é, um Deus presente, abençoador, Senhor, um Deus digno de toda honra e toda glória, verdadeiramente, porque do Senhor emana todo o amor, toda a bondade, toda a misericórdia, razão pela qual muitas vezes nós não compreendemos o Senhor, mas nós te pedimos perdão, ó Pai querido, que neste dia nós possamos, Senhor, dedicar-nos, Pai querido, ao estudo da Tua Palavra, como crianças sentado à roda de uma fogueira, Senhor, em uma noite, Senhor, que as estrelas brilham, assim também nós aqui, Senhor, assentados à roda da Tua Palavra, contemplando as promessas de Deus para Israel e para o Teu povo, em nome de Jesus, que todos digam amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o irmão Jubás, ele me fez o convite de estar trazendo aqui essa lição, as promessas de Deus para Israel. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque essas promessas aqui, quando ocorreu a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela passou a estender-se a todos nós.
aqueles que são chamados segundo os preceitos do Senhor. Então, as promessas de Deus para Israel foram estendidas aos remanescentes, ou às pessoas que aceitam Jesus e o têm como Senhor e Salvador. Amém? Amém. E eu quero voltar aqui ao texto áureo, né? Ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é interessante, irmãos, que Deus falou isso no momento em que Abraão, ele estava sem filhos. Vamos continuar aqui. A verdade prática diz assim: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. O que é remanescente? Alguém pode me ajudar? O que é remanescente? Aquele grupo que ficou ali, né? O remanescente, sempre um grupo que vão levar para Babilônia uma turma, escravo, mas ficou um remanescente. Ficou um grupo desse. Eu fui no dicionário para pesquisar isso aqui e diz assim: aquilo que sobra. A promessa veio para Israel e o remanescente vai ser salvo. Quem que é esse remanescente? É a sobra, é o que resta. Quem que são esses que é a sobra, o que restou? Eu creio, irmãos, eu creio no meu coração que somos nós, que fomos ali comer daquela migalha embaixo da mesa do povo de Israel. Não é? O pão é entregue aos filhos, mas caindo as migalhas, nós estávamos ali comendo. E aí a salvação se estendeu também a nós através de Jesus Cristo. Então, o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, ele foi muito além do que simplesmente salvação. Ele trouxe legalidade para que nós pudéssemos desfrutar das bênçãos e das promessas de Deus. Aleluia! Amém, irmãos? Até aí tudo bem? Eu quero chamar a atenção dos irmãos, você que não tem a revista, que abra a sua Bíblia no Gênesis, capítulo de número 12. Aleluia! Gênesis, capítulo de número 12. Eu acho que a proposta dessa revista é a gente inteirar, né, das promessas que nós temos, da legalidade que nós temos no sangue de Jesus, para nós conseguirmos avançar no conhecimento do Senhor. Olha o que ele diz aí no capítulo 12 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quero fazer uma pergunta aqui: quem nasceu em berço evangélico? Irmã Suzana? Eu nasci. Quem? Você nasceu? E o seu pai? Não. E o seu pai? Não? A minha mãe. Da onde veio? Meu pai nasceu Do Candomblé, o espiritismo. E o seu pai? Meu pai não. Meu pai era católico e minha mãe nasceu crente. Católico. Olha aí, tá vendo? Então nós podemos dizer que eles são um tipo de Abraão. Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vou te levar para uma terra. E essa terra que nós estamos aqui é uma terra. Eu, por exemplo, era católico roxo, e hoje eu estou aqui, né, como crente roxo. Aleluia! E aqui interessante, irmãos, que essa é a primeira promessa, a determinação para todos nós, não é? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vem. E aqui no verso 12 ele continua, ó: far-te-ei, a promessa, grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, e serás uma bênção.
Isso aqui é promessa para o povo de Deus. Ah, eu era católico, eu era espírita, saiu de lá, veio para cá. A promessa está com você, porque Deus falou a Abraão e nós somos cumpridores, receptores dessa promessa. E é interessante, irmãos. Continuando aí no verso 3. Aí vem outra promessa: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obviamente que isso aqui aponta para Jesus, mas ao mesmo tempo aponta para Abraão e para Jesus na cruz do Calvário, mas aponta para nós também. Nós temos que ser bênção nessa terra. Nós temos que ser, irmão, aqui bênção, onde a gente for, a palavra tem que nos acompanhar. Irmão, a gente tem que nos acompanhar e nós temos que ser bênção no meio desse povo aí. Como diz a palavra, nós temos que ser luz no mundo e sal da terra. Por quê? Porque nós temos a unção do Espírito Santo, o poder de Deus, a outorga das promessas de Abraão sobre nossa vida. E aqui ele continua aqui, interessante, irmãos, que nós vemos a ação de Deus. Vamos lá em Romanos 9, 27, por favor, Romanos 9, 27. Isso aqui, enquanto introdução, nós já estamos falando aqui já no item 1 da revista. 9, 27. Alguém pode ler para mim, por favor? Romanos. Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aí eu pergunto: Abraão teve um filho, aí se tornou Israel. A promessa de Deus, ela se cumpriu naqueles dias de Abraão? Se cumpriu ou não? Israel se tornou como as estrelas do céu e como a areia do mar? Não se cumpriu naqueles dias. Por quê? Porque não é só Israel. Hoje tem 3 milhões de habitantes, ou 5 milhões, numa terrinha assim menor que Sergipe, o estado de Sergipe. Então, quanto? 8 milhões? Pois é. Como é que então que podia ser como as estrelas do céu incontáveis, ou como a areia do mar também incontável? Essa promessa não foi somente para o Israel na carne, mas foi também para todos quanto aceitaram a salvação em Jesus Cristo de Nazaré. Amém ou não? Amém. A aceitação nos outorga o direito de vivermos as promessas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando eu leio isso aqui, eu fico maravilhado. Gênesis 13, 14, por favor, volta lá a sua Bíblia. Gênesis 13, 14. Gênesis 13, 14 até o 18, diz assim, ó: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. A promessa de Deus a Abraão era fazer dele o quê? Uma grande nação, uma nação só. Aí que a vontade de Deus ela pudesse ser no céu e na terra, sem identificação. Esse aqui é o israelita do Brasil. Não,
o povo de Deus estaria reunidos em um só propósito, em um só coração. E a Bíblia, irmãos, eu já li a Bíblia várias vezes e eu vejo que só houve um momento em que o povo de Israel não esteve dividido. Quando eles saíram da Babilônia, vieram, e aí Neemias falou assim: foi por causa do medo, eu não pedi ao rei do exército para vir acompanhar nós, eu estava com medo de nós sermos saqueados. Aí eu convoquei um jejum na beira do rio Ava. E aí lá eles jejuaram e oraram, e a palavra de Deus fala que era um só o coração do povo de Israel. Por que existe divisão dentro da igreja? Por que existe divisão? Hezbollah atacando Israel respondendo, aqueles outros lá, o Hamas atacando Israel Irã atacando e tal. Aqui no Brasil ninguém chega ao contento, porque essa é uma obra do inimigo. Por que dentro das nossas casas muitas vezes há divisão? É uma obra do inimigo. Por que dentro das igrejas há divisão? É uma obra do inimigo. Porque Deus não é Deus de divisão. Deus é Deus de unidade. Um só pensamento, um só coração, um só propósito e um só Deus. Isso é a palavra de Deus. E as promessas de Deus foram feitas a Abraão e renovadas a Isaac, a Jacó, a Davi, e aí por aí vai. E hoje Israel é intocável, aquele país lá pequeno como ele é intocável, não se pode tocar nele. Essa semana eu estava vendo um vídeo, o Irã, o Hezbollah, sei lá, aquele povo lá, eles se reuniram no caminhão lá assim, armou aqueles tubão assim, e soltou um míssil. Aí o míssil foi lá, assim, voltou assim, Explodiu mesmo. explodiu, mataram 5 pessoas, e tinha um judeu filmando aquilo lá. Deus é com Israel. Na guerra dos 6 dias, irmãos, os aviões do Egito, o Egito entrou na guerra também, né? Eles invadiram os céus de Israel estava com poucos aviões, e aí entra uma briga de um caça com o outro lado. Deus é maravilhoso demais. Diz o inimigo que ele foi com um avião para explodir, né? Israel, o outro avião que estava naquela guerra de caças, né? Aí de repente o avião dele explodiu, porque ele olhou para trás, ele ejetou assim, o paraquedas dele, ele olhou para trás, ele viu um anjo guardando a estrada. Deus peleja por Israel por causa das promessas feitas a Abraão. Se nós observarmos muito bem isso, Deus vai pelejar por nós também. Mas nós precisamos estar em verdadeira obediência diante dele. Tanto que Deus dá inteligência para aquele povo. Não. Os maiores prêmios Nobel que tem aí, de ciência, de física, de química, é impressionante. Bom, vamos continuar aqui, né? Eu queria que os irmãos abrissem para mim, por favor, em Gênesis 3. Nós estamos aqui ainda apenas na introdução, né? Às vezes os irmãos pensam assim, às vezes nós pensamos assim: Deus está tão longe, Ele não está olhando para mim. Deus, eu estou passando essa dificuldade assim, eu estou passando desse jeito, eu estou enfermo às vezes, eu estou com um problema financeiro, na minha família, um filho, uma filha, né? Eu quero dizer para você que Deus ele está atento a todos os detalhes na sua vida. Aleluia. Deus ele está olhando, ele está vendo e ele vai entrar com providência na hora certa. E é interessante, olha, o filho para a promessa. Gênesis 3, 25 a 29. Olha o que Deus fala aqui, ó. Não, é Gálatas, desculpa, irmãos. É Gálatas. É Gálatas 3. Me perdoa aí. Eu escrevi certo e falei errado. Isso acontece. Olha os cabelos brancos.
Gálatas 3, 25 a 29, diz assim, ó. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de ânimo. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28 agora. 27. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Nós aceitamos a fé e aí somos revestidos de Cristo. Verso 28. Dessa forma, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois o quê? Descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso é pequeno, irmãos? Não é pequeno, não. Então nós tomamos posse das promessas de Abraão, de Isaac, de Jacó e recebemos ela como nossa. Deus ordena para nós. Eu vou fazer o que agora? Eu vou te engrandecer o nome, eu vou te abençoar, eu vou agir na sua vida. Aonde você pisar a planta do seu pé vai ser seu. E aí, irmãos, ele fala: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É a promessa de Abraão estendida através de Cristo para nós. Isso é fundamental que nós devemos entender e compreender isso. Aleluia. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, 16. Olha o que está falando aqui, ó. 8, 16 e 17. Diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito, irmão Joaquim Maeta, que somos filhos de Deus. E aqui diz aqui, ó, no 17, se nós somos filhos, logo somos também Herdeiros. Então, aleluia. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, comumente com Ele, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A igreja do Senhor será glorificada. Isso é maravilhoso. Romanos 9:1, olha o que diz aí. E isso não é, eu escolhi, não, foi Deus que nos escolheu, olha. Verso 9 de Romanos: em Cristo digo a verdade, no mim, dando de testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus compatriotas segundo a carne, são israelitas, pertence-lhes a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Quer dizer, ele reconheceu que de Israel pertence, que Deus estabeleceu um plano de salvação completa e total para Israel. Verso 6. Não. Verso 5. Deles são os patriarcas e deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. 6. Não que a palavra de Deus haja falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. Pode ter sangue de Jacó, mas não é israelita, porque israelita, segundo a ótica de Paulo, são aqueles que reconhecem, entendem e obedecem a Cristo, o Senhor. Continuando certo, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão.
Então a promessa, ela tem muito mais valor do que nós paramos e pensamos. A promessa, ela é um propósito de Deus, e ela é uma promessa de Deus, e ela não volta vazia, diz a palavra. Ela é liberada, porque ela é liberada e ela vai e cumpre o propósito dela. A promessa de Deus, ela é, na verdade, um propósito de Deus de salvação para toda a humanidade. Isaías diz assim, o Senhor diz assim através da boca do profeta, ele fala assim: não tenho prazer na morte de ninguém, do ímpio, que ele se converta e viva. Então isso fala da amplitude da promessa de Deus para nossas vidas e para também a vida daquelas pessoas que estão aí fora da igreja, não é? Continuando aqui, nós vamos ler mais um pouco. É o verso 10. Não somente esta. Não. Verso 9, né? Pois a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho. Todo mundo sabe que ela teve um filho com 90 anos. Não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu, de um só Isaque, nosso pai. Contudo, não tendo ela ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, porque é pela fé que somos alcançados pelo Senhor, e a fé, ela é gerada em nosso coração pelo Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Os irmãos estão entendendo? Sim. A promessa de Deus, ela é fundamental, pastor, para nós continuarmos a nossa caminhada. E esse povo aqui, eles sofreram e até hoje sofrem, porque a promessa nasceu lá em Abraão. Olha só, Abraão com 75 anos, ele teve que sair comendo, ele teve que sair no meio da parentela, da terra dele, se aventurar numa terra pela fé. Ele não sabia, ele não conhecia Canaã, creio eu. E Deus falou: vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando eu vim ser crente, eu não sabia, eu falava dos crentes doidados, mas meti o pau, esses crentes, esses pastores, eu já pedi muito perdão por isso já. Mas Deus me tirou do meio lá da minha terra, do meio da minha parentela, e trouxe para uma terra estranha. Se você parar e pensar, a sua vida é do mesmo jeito, da mesma forma. E aí o que aconteceu? Deus falou para ele: você vai ser pai de uma grande nação. O que aconteceu com Abraão? O ventre de Sara se tornou infrutífero. Ele não pôde ter filho, ela não podia ter filho. Mas como é que a promessa ia cumprir? Com 100 anos, a promessa de Deus cumpriu na vida dela. Então quer dizer que foi 25 anos até que Isaac nasceu. Presta atenção tanto que essas pessoas sofreram. Isaac se casou com 40 anos. Rebeca só foi ter filhos com 60 anos. Quando Isaac tinha 60 anos. Então, ele passou 20 anos. Mas é interessante que Isaac, olha aqui, o verso 25 de Gênesis, por favor, abra lá a sua Bíblia. O que aconteceu com Isaac? 25 de Gênesis. Capítulo 25? Capítulo 25 de Gênesis, verso 21. 19. São essas gerações de Isaac. Abraão gerou a Isaac, 100 anos. E Isaac gerou tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padan, irmã de Labão, arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações de Rebeca, sua mulher concedeu. Quer dizer que não é por causa que Deus libera a palavra na nossa vida, a promessa na nossa
lá no sofá, e vai ver o YouTube e tal, e aí vai, não vou orar, não vou jejuar, não vou pagar o preço. Nós temos que pagar o preço pela promessa de Deus na nossa vida. Nós temos que orar sim para que Deus cumpra isso em nós. E isso vai demandar o tempo, irmãos. Tem promessa que você vai orar muitos anos. Tem promessa que você se colocar diante de Deus, Deus resolve na hora. Mas é necessário estarmos na brecha, buscando e orando ao Senhor pelas promessas. Aleluia. Quantos aqui tem promessa? Diga amém. Amém. Todos têm promessa. Se não tem promessa, irmãos, é necessário buscar a promessa de Deus. Se tem, irmãos, é necessário em algum momento renovar essas promessas. E aí a gente continua aqui entendendo isso, sabe? Isaac sabia, não, Deus prometeu a Abraão, ele vai me dar um filho, é lógico, a descendência vem através de mim, e não de Ismael. Isaac sabia disso. Mas ele teve que orar, ele teve que buscar. Aconteceu também um fato, irmãos, esse povo sofreu demais. Judá, ele tinha 3 filhos, né? Er e Onã. Esses 2 filhos primeiro, um casou, aí ele era muito rebelde e ele morreu. O outro casou com uma cunhada para suscitar descendência, mas ele era mais rebelde que o outro também, morreu também. E aí, o tanto que essas pessoas, a ação contrária, olha aqui, ó, presta atenção, a ação contrária ao cumprimento da promessa na vida dessas pessoas foi tão grande que eles tiveram que se esforçar muito para que a promessa se cumprisse. Algumas pessoas, irmãos, se você vê a situação, Davi, por exemplo, a promessa de Davi foi muito grande. Irmãos, tem gente, tem pessoas no nosso meio que precisam demandar a oração em jejum e rogas diante de Deus para as promessas se cumprirem. Por isso que muita gente entra na igreja e não recebe, e às vezes até é bom você receber a promessa. Por quê? Porque há uma contrapartida, você tem que estar pronto. Existe a promessa, mas existe o processo para você alcançar a promessa do Senhor. Nada vem de graça. Esses dias eu estava falando com o Epitácio, meu irmão, e aí ele estava falando, uma coisa eu reconheço, as coisas para você nunca vieram fáceis. E é verdade, irmãos. Quando eu sou o caçula, né? De uma família de 9 irmãos e 2 abortos. 9 irmãos e 2 abortos. Quando a minha mãe me teve, ela já estava com 38 anos. Hoje não, mulher com 50 anos, 55 anos tem filhos. Mas naquele tempo não. Naquele tempo, uma mulher com 38 anos, ela já era idosa para ter filhos. E quando ela me teve, o médico foi atender lá e falou assim, nossa, se você tivesse mirado essa mulher para lá, ela tinha morrido. Tamanha fraqueza que ela estava. E para mim, irmãos, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram chá, colocaram numa xícara e pinga queimada em outra para minha mãe, trocaram a xícara lá e me deram pinga queimada. Então, a ação do inimigo, desde quando eu nasci, ela é enfática. E essas coisas assim, a gente tem que prestar atenção. Irmão Jair, você está lá trabalhando, as coisas estão muito difíceis, mas de repente Deus está exigindo um esforço seu para alcançar a promessa. E Deus tem promessa para nós. Né? Eu contei isso, é um fato verídico, né? Sobre minha vida, algo pessoal meu. Mas nós temos que entender que a trajetória da nossa vida, ela é toda feita em Deus e o inimigo tentando nos atrapalhar. Ao ponto da consciência vir a nós e falar, não, peraí, agora eu não vai atrapalhar mais. Agora eu vou começar então a buscar a Deus, porque eu quero as promessas da minha vida. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, agora nós já passamos aqui a introdução e falamos a primeira parte. É interessante, irmãos. É interessante a mensagem
para Israel era uma mensagem centrípeta, não é? Centrípeta, não é isso, meu irmão? Tem a centrífuga, né? Que espalha, e a centrípeta que atrai, né? Então Deus queria glorificar o nome dele naquela nação, para que as nações vissem e falassem: eu quero Deus de Israel. Mas ainda, irmãos, existe a promessa para nós, essa mensagem centrípeta. Por quê? Porque Deus, ele fala: olha, a promessa se estende a nós, e ele olha para nós e ele fala: opa, o ímpio olha para nós e fala: rapaz, eu quero esse Deus. Igual o dia que eu fui no monte. Primeira vez que eu fui no monte, cheguei lá, irmão Noé, estava num casebre assim, de madeirite, um telhado de zinco, os outros de lá caíam, pegavam e faziam telhado da casa dele. Chão batido, mas era limpinho, arrumadinho. Um banco de madeira assim, aí eu sentei nesse banco lá e ele falou assim, 2 horas assim da palavra, eu não sabia ler, mas ele falou decorado. Cada texto que ele lia eu sabia, porque eu era católico praticante, eu lia a Bíblia, conhecia. E eu olhava no olho dele, saía fogo, saía brilho do olho dele. Eu falava: eu nunca vi isso nos padres, nunca vi isso nos irmãos lá da católica. E aí, quando ele terminou, ele falou: você quer aceitar Jesus? Eu falei: irmão Noé, eu quero esse Deus que o senhor tem. Eu falei para ele: eu quero esse Deus, porque eu vi o olho dele brilhava. Irmãos, é assim que nós temos que ser. Essa mensagem centrípeta tem que atrair as pessoas até nós, ou até Deus, através de nós, e nós precisamos ter essa unção, essa presença de Deus, esse conhecimento, esse entendimento. Porque senão, tem pessoas que têm uma natureza tão arredia que você chega perto, parece dar choque, né? Nossa, o que é isso? Então nós temos que ser dados. Olha o exemplo de Jesus. Tem que ser igual o imã, né? Justamente. Olha o exemplo de Jesus. Jesus chegava com a pessoa e falava: meu servo está lá. Largava o prato e saía para curar o servo. Jesus, lá no livro de Marcos, tem isso. Aí chegava outro: não, eu quero, a minha filha está endemoniada. Não, mas não é agora, não é a hora da gente ir, não, mas eu quero. Então tama, não é? Então Jesus, ele sempre foi dado. Nós também temos que ter a nossa vida dada, não olhar a quem, não olhar o porquê, não olhar como fazer, mas vamos nos dedicar a buscar as pessoas através do nosso testemunho, daquilo que fazemos, daquilo que falamos e daquilo que pensamos, porque o nosso pensamento ele reflete nas nossas atitudes. O nosso pensamento reflete nas nossas atitudes, e nós precisamos pensar nisso, porque se Deus está em nós, as nossas atitudes elas têm que ser diferentes. Nós não podemos, desgraça, desgreta, caramba, e xinga. Não podemos ficar com xingamentos, porque a Bíblia fala que não pode. E nós temos que ter um coração cheio de Deus, porque o xingamento procede de um coração que está vazio de Deus e está cheio de entulho. Então vamos limpar o nosso coração e vamos agir e trazer as pessoas até nós e levarmos até Jesus com o nosso testemunho. E as palavras saem quando o coração está cheio. No momento de ira, aí sai aquele palavrão. Tinha um homem que ele era, a profissão dele era rachar a aroeira. A profissão dele, ele ia lá, cortava a aroeira, vinha com as cunhas e rachava a aroeira. Aí ele falou assim: rapaz, eu quero ver esse nome que racha a aroeira, porque eu nunca vi esse nome, rachar uma aroeira. Eu xingo e não adianta nada, só atrapalha. Irmãos, o xingamento, as palavras maledicentes, elas só fazem atrair o mal para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Compreenderam aí? Aleluia.
Então tá, o item 2 aqui, outras promessas a Israel. Nós já falamos aqui no item 1. Nós não discorremos aqui a revista, porque eu achei assim para a gente ganhar tempo, né? Importante isso. Mas aqui em Gálatas 3, por favor, abre a sua Bíblia. Aqui em Gálatas 3, é um texto assim muito interessante e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Gálatas, aleluia. Gálatas 3, 14 e 15. Gálatas 3, 14 e 15. Ó. Por que eu vou ler esse texto aqui? Porque a promessa de Deus, ela se torna uma promessa renovada. Ela se torna uma promessa renovada. Aleluia. Olha aí, ó. Gálatas 3, 14 e 15 diz assim: Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios. Por Jesus Cristo. Olha aí, irmãos. Então, foi muito mais do que salvação a morte de Jesus na cruz do Calvário. Expiação, mas foi muito mais, foi legalidade, foi autoridade, foi, irmãos, foi muito, muito grande. E continuando aqui, ó, e para que pela fé nós recebêssemos as promessas do Espírito. Irmãos, falo como homem. Se o testamento de um homem foi confirmado, ninguém o anula, nem desacrescenta coisa alguma. O testamento de Jesus, ele foi confirmado? Foi. Na cruz do Calvário, ele se confirmou. O testamento pronto, morreu. Agora não tem como acrescentar e nem tem como revogar. É assim ou não é o testamento? Vai lá, faz o testamento, vai lá no cartório, carimba, pronto. Aí morreu? Não pode fugir daqui. Pode entrar na justiça, pode fazer o que quer, não muda. E assim é. A bênção de Deus, ou as bênçãos de Abraão, as promessas de Abraão para o povo de Israel se estendeu a nós pela morte de Jesus na cruz do Calvário, pelo novo e vivo caminho. É isso, irmãos, é que nós precisamos compreender. Então a promessa, ela foi renovada. Olha o que diz a Bíblia aí, o verso 3, capítulo 3, do item 2, a página é a 15. A promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que ele daria terras. Isaac foi considerado herdeiro das promessas. E aí nós, como diz o texto, somos herdeiros também da bênção de Deus. Agora o item 1 aí do 2. A promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, sua esposa também, além dela ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não, que iria cumprir sua gloriosa promessa na vida de Abraão. Irmãos, muitas vezes nós, em um momento de fraqueza espiritual, fraqueza de fé, um momento em que nós baqueamos, né? Porque nós temos assim os altos e baixos, a gente começa a duvidar das promessas de Deus na nossa vida. E aí, irmãos, Deus, ele não titubia nas promessas, ele não arrepende. O homem pode arrepender, o filho do homem pode voltar atrás, mas Deus não. Ele, quando ele faz uma promessa, é porque ele sabe que ele vai cumprir essa promessa, independente dos nossos altos e baixos. O ideal é que todos nós tivéssemos os nossos altos, né? Mas tem momento que nós ficamos enfraquecidos, é ou não é? Ó, se não é assim com os irmãos. É sim. Tem momento que eu levanto e falo, nossa, meu Deus do céu, seria melhor eu me recolher. Não é? Vocês não tem isso, não?
Tem dia que eu falo, meu Deus, nossa, que dificuldade. A gente luta, e não. Aí, mas de repente você faz uma oração e aí me deu fogo, e vai, e começa a orar e a buscar Deus e a confiar nas promessas do Senhor. E a tocha é acesa de novo. A tocha é acesa, a brasa é soprada. Então, irmãos, nós precisamos começar a entender e a compreender essas coisas. A promessa de Deus foi feita a Abraão, estendida a nós, e ela continua valendo, independente da nossa fraqueza ou não. Agora nós precisamos dar a nossa parte. O que é dar a nossa parte? É crer e é pedir: Senhor, eu quero, eu preciso, vamos, me dá, me abençoa. E aí Deus começa então a trabalhar a nossa vida para cumprir a promessa que Ele mesmo fez. Foi assim com Isaac, e Isaac olhou para Rebeca e falou: mas essa não tem 20 anos que essa mulher me engravida, meu Deus do céu, o que é isso? A promessa do meu pai não tem que passar por mim, mas ela é estéril, e ele orou insistentemente pela promessa, e Deus deu um filho, abriu a madre de Rebeca. Jacó também, que confusão foi aquela? Eu casei com um, mas entrou outra na minha barraca, e aí agora pronto, como é que eu faço? Não, mais 7 anos, leva mais 7 anos, que confusão. Mas era propósito de Deus para levantar dele 12 príncipes, que assim aconteceu. Irmãos, muitas vezes nós estamos passando por uma situação difícil na nossa vida e não compreendemos o propósito de Deus para nos levar a um patamar ainda maior, porque é o processo de Deus é que nos leva a sermos glorificados diante dele e alcançarmos a promessa. Aleluia. E nós precisamos compreender essas coisas, irmão, sob pena de nós padecermos. Olha o item 2 que está falando aí. Item 2, a promessa de um filho a Isaac. É a parte B. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac, por intermédio de Eliezer, seu servo. Todos sabem, ele foi lá na Mesopotâmia, na direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor, e levou a Isaac, que se casou com ela no tempo próprio. Ela deu à luz a 2 gêmeos. E aí entra aquela questão. Eram 2 filhos. Isaac, Jacó não era o primogênito, porém ele se tornou primogênito pela negligência de Esaú. Muitas vezes nós nos tornamos negligentes, estamos prestes a alcançar a bênção de Deus, prestes a alcançar as promessas de Deus na nossa vida, e paramos de orar, e aí paramos de buscar, e o que acontece? Nós acabamos desistindo, e aquele que desiste não pode alcançar o favor do Senhor. O item 4, promessas do reino do Messias. Eu estou correndo, irmãos, porque o meu tempo já praticamente foi. Promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor é chamado de o Filho de Davi. Abra lá, por favor, em Lucas 18:37. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Eu estava lendo o livro de Marcos. Nossa, que riqueza, que maravilha, irmãos. Detalhes assim que me passaram despercebido, eu consegui entender. Lucas 18:37 e 40. Olha o que diz, ó. Disse-lhe Jesus de Nazaré. Então ele clamou. Sim, pode continuar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Os que iam na frente repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxesse o cego. Chegando Jesus lhe perguntou: Amém. O que queres que eu te fale? Jesus, um cego, sentado ali no caminho, sei lá em que situação que ele estava, ele sabia
via, pelas ações que acompanhavam Jesus, pelos milagres, pelo movimento que acompanhava Jesus, ele falou: essa é a mensagem centrípeta, eu tenho que chegar até ele, eu vou receber minha bênção, está vendo? Nós temos que ser da mesma forma, reconhecer no Senhor e Ele nos concede. A mensagem aqui é Jesus, o filho de Davi, uma pessoa excluída da sociedade, que não tinha condição nenhuma de compreensão acerca das Escrituras, reconheceu nele sendo o Filho de Deus, da descendência de Davi, da raiz de Davi, nascido de Jessé. E nós, muitas vezes, nós damos isso por valor pequeno, não é? E aí continua aqui, o item de número 3. Isso. Agora pagou. Aleluia. O item de número 3. A promessa de salvação para Israel. A promessa de salvação para Israel. Eu quero que antes que nós entrarmos aqui, obrigado, irmão, aleluia, glória a Deus. Eu quero antes que nós entrarmos aqui, nós pudéssemos fazer uma leitura na palavra. João, você está em Lucas, por favor, abra aí João, capítulo 1, verso 9 até o 13. Olha o que diz aí, né? Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 1, do 9 até o 13. Olha aí. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele, por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Está vendo aí? A promessa foi para Israel de fato e de verdade, porém eles não quiseram, eles rejeitaram, eles não aceitaram. Aí ela se estendeu também ao povo de Deus em toda a terra. Através do que? Através da fé na salvação, na morte vicária de Cristo Jesus. E aí, irmãos, a queda de Israel ela foi notória pelos sábios, até hoje eles padecem por conta disso, né? O item 2 aí, a tristeza de Paulo por Israel. Aqui ele se reporta, ele está se reportando aqui ao texto do áudio, né? Ao texto da palavra, Romanos 9, que diz assim, o capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza de Paulo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Não conhecem a Cristo. Sim, os judeus não conhecem a Cristo, eu vou ler de novo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente dele, segundo a carne, como diz lá o texto que nós lemos. Este sentimento de tristeza é ao mesmo tempo uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus. Deve ser um compromisso permanente de cada questão para a evangelização dos judeus. Não somente a evangelização, mas também a oração pelo povo de Israel, pelo povo judeu. Está em guerra, foguete para lá, foguete para cá, e vai e vem, e nós temos que orar por aquele povo. Nós somos descendentes de Abraão, não segundo a carne, talvez, ainda que seja possível, mas pela fé em Cristo Jesus. Então, somos israelitas? Somos, pela fé somos, porque nós fomos integrados à família, e nós precisamos orar pela nossa família. Nós éramos um chambuzeiro velho, enxertado. Pastor, o dia que teve
O cara que veio de Israel lá do Líbano, né? Aquele libanês pregou lá na sede, dizendo ele que o Líbano, ali o Hezbollah, aquela turma ali do Irã, são descendentes de Abraão também. Então o que acontece? Como que nós vamos orar para que Deus mate aquele povo, sendo que do lado de lá tem gente que precisa ser salvo também? Deus quer salvar. Então aí ele argumentou, quando ele chegou no Brasil, um colega dele que é libanês também, pegaram ele lá em Curitiba e bateram nele, e ele não ficou com raiva disso aí. Ele foi para São Paulo, onde ele mora, e começou a orar. Quando foi um dia de madrugada, esse libanês que pegou ele, segurou para os caras bater, ligou e falou: rapaz, como que eu faço para ter esse Deus que você tem, né? Está vendo? Um testemunho. Irmãos, a nossa família de carne, nós precisamos dedicar um tempo maior de oração por eles. Aí eu oro pelos meus tios, minhas tias, primos, eu vou colocando na presença de Deus. Tem gente que eu nem conheço, mas eu coloco diante de Deus. É necessário. Deus tem salvação para ele? Eu creio que sim. Sim. Então Deus tem que tocar no coração, irmãos. A vida de oração ela é muito mais importante do que realmente nós temos levado ela. Amém? Até aí tudo bem? Eita glória! Quem está com sono? Diga amém. 3. Promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Irmãos, nós não teríamos igreja, não teríamos culto, não teríamos salvação, não teríamos palavra, não teríamos os patriarcas, nós não teríamos nada se não fosse de Israel. Porque dele descende tudo. O nosso culto é assim, você vai lá na sinagoga, lá é parecido, nós mudamos alguma coisa aqui para adequar a nossa cultura. Mas lá existe também o culto, existem os hinos, existe a pregação da palavra, existe a oração. O culto lá também tem isso. Aqui também tem. Muitas vezes nós em detrimento do tempo, nós deixamos algumas questões minimizadas. Mas aqui continua tendo louvor, continua tendo palavra, continua tendo oração. Então é isso que isso veio da onde? Veio de lá. Continuando aí no item 3, parágrafo 2. Estas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra, prometida àqueles homens que buscam em sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que este povo será chamado de filhos do Deus vivo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. Lá em Romanos 11:26 fala a respeito do remanescente. Irmãos, e para finalizar, não vou entrar aqui na conclusão, eu vou chamar vocês para ir lá em Apocalipse, na sua Bíblia aí. Apocalipse? Apocalipse. Verso 20. Não, Olha, Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Desculpa. Apocalipse capítulo 20, no finalzinho aí do livro. O juízo final, olha o que ele está dizendo aí. Então veio um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. 13. O mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte
e o além deram os mortos que dele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Quer dizer que aonde morreu? Não, morreu lá no deserto do Saara, já está de mar de areia. Aquele camarada, ele vai vir, ele vai passar pelo julgamento. Mas ele estava lá no Alasca, lá em cima do Monte Everest, lá não sei como é que é, não sei de onde é que é isso. Ele morreu lá e está aquela tonelada de gelo, ele vai sair de lá e vai vir, ele vai ser julgado. Ele vai ser julgado. Todo mundo vai ser julgado. Pois é, esse aí, uma hora. Ele vai se apresentar diante de Deus, onde tiver o mar e o além. O além é aonde o lugar incerto não sabia, essas pessoas vão vir. Um dia acharam um cara ali na beira do rio do Araguaia, ele já estava lá totalmente apodrecido lá. Quem matou? Por que ele estava lá? Será que ele morreu afogado? Vai vir e ele vai se apresentar diante de Deus e vai receber o justo julgamento. Aquela que o Bruno Goleiro matou, ninguém encaixou lá, apareceu também. Concretou, né? Segundo o povo aí, vai vir, ou não é, não sei, vai vir todo mundo. O verso 14: então a morte, olha aqui, então a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. Esta é a segunda morte. Verso 15: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado aonde? No lago de fogo. Então a nossa aceitação a Jesus, ela não nos dá legalidade apenas às promessas de Abraão, mas a salvação também, a escrevermos o nosso nome no livro da vida. E aí continua aqui, o 21, por favor, o 21 de Apocalipse, 27, falando aqui da cidade quadrangular, né, onde nós vamos morar, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Verso 27: e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Quem que é esse Cordeiro? Jesus. Quem que é o livro? Ele escreve lá, seja ele mental, seja ele físico, seja de que jeito, está escrito lá. Sim. Pois é, aqueles que são chamados. Pois é isso. Mas por quê? Porque existe aqui no 22:15, diz assim: ficarão de fora os cães. Quem que são esses cães? Aquelas pessoas que se deleitam na carniça. Você já viu um cachorro? Você lava ele, passa perfume, ele fica cheiroso, bonitinho, mas você solta ele sai cheirando. Primeira carniça que é onde vê uma carniça, ele chega lá e ele rola na carniça. Por quê? Porque ele quer ver o cheiro da terra, não é? E aqui os cães, e tem muita gente que adora isso. Tem muita gente que gosta de sangue. Vamos continuar aqui. Os feiticeiros. O que é esses feiticeiros? É o que faz mal para os outros, que fala mal dos outros. Os adultos. O que é adulto? Adulto entra em dois segmentos. Um, aquele que comete um coito com a outra mulher, ou um homem com a mulher com o homem, e a adoração, a idolatria. Então tem duas conotações aqui. Os homicidas. O que é homicida? Ele que mata o outro, mata tanto emocional quanto né? Os idólatras entrou aqui, E todo aquele que ama e pratica a mentira. Irmão, amar e praticar a mentira. Tem gente que não fica sem a mentirinha do gasto. Oh, meu Deus, tem gente que não fica sem a mentirinha do gasto. Isso não vem dos crentes, irmão. A mentirinha do gasto. Não, que tem mentirinha. Tem nada não. Vai lá, olha lá o livro, lá no livro da vida, o seu nome, né? Está lá? Mas eu só menti ali para o irmão João Pedro. Uma mentirinha. Só para alegrar ele. Pronto.
salvação? Pode. Nós temos que olhar que assim como nós somos pequenos, Deus ele é grande. Então cada coisa que a gente faz aqui para Ele é enorme, é grande. Entendeu? Não, mas uma mentirinha só para Deus, isso é um cúmulo, uma abominação, né? Não, estou falando que perderemos o nome lá por coisas bem pequenininhas. Vamos aqui. E essa mentira também tem mentira. Mas só que fala mentira lá no mundo lá. Mentira, ela é Mentira de todo jeito. Mentira é mentira. Mentira é mentira. Mentira é do diabo, né, Joaquim? Mentira é do diabo. Odiar é do diabo, o rancor é do diabo. Não, é dele que implanta em nós e a gente fica rancoroso. Ciúme da mulher. Não, tem que repreender, isso é demônio. Ciúme é sentimento de alma. É, desejar o que o outro tem, desejar o que o outro é, esses três assim. Irmão Joaquim está certo. Irmãos, esses trem é do inimigo e nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque, olha, se há uma coisa, eu falei aqui outro dia, duas coisas assim que eu vejo como principal que vai levar muito crente para o inferno. É time de futebol e a língua. Duas coisas. Rapaz, tem crente aí que conhece até aqueles caras que pegam a bola assim, como é que chama de lá? Gandula. Tem crente que conhece até o nome dos gandula que está escalado no dia do jogo, mas não conhece a Bíblia. Não sabe, não conhece a Bíblia. Tem gente, irmãos, fala mal a doido. Olha, time de futebol e a língua. O apóstolo Paulo, ele fala da língua. Jesus fala da língua, Tiago fala da língua, então nós precisamos entender de que ou a gente está na verdade, ou nós estamos falando aquilo que não condiz. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Agradeço ao irmão Judas pela oportunidade, eu espero ter agregado aos irmãos